Durante a campanha, o agora prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, foi alvo de uma série de ataques por ser muçulmano. O deputado republicano Randy Fine publicou no X que Zohran Mamdani faria com Nova York o que Khomeini e Khamenei fizeram com Teherã. Ainda levantou o temor sobre a instalação de um califado nos Estados Unidos. E uma imagem gerada por inteligência artificial em que a Estátua da Liberdade aparece de burca foi compartilhada por nomes do Partido Republicano, como a deputada Marjorie Taylor Greene. A retórica anti-islã também é forte na extrema-direita da Europa. Em Portugal, por exemplo, o partido Chega costuma publicar imagens de muçulmanos rezando nas ruas para espalhar medo de uma suposta invasão islâmica. Hoje, o partido é o segundo com mais representantes no parlamento português. O BDF Entrevista de hoje aborda como a extrema-direita usa a islamofobia como arma política. Também desfaz alguns mitos e mentiras. Afinal, o Islã prega a opressão da mulher e a violência? Muçulmanos querem impor a Sharia nos países ocidentais? Todos os muçulmanos são fundamentalistas? Olá, eu sou Raquel Setz e esse é o BDF Entrevista, sempre com um tema atual e que vem pautando o debate público. Hoje a gente vai falar sobre islamofobia, esse preconceito contra muçulmanos que muitas vezes é apoiado em mentiras, em mitos sobre a fé islâmica. E para esse papo eu converso hoje com a Fabiola Oliveira, que é criadora de conteúdo, professora e uma muçulmana brasileira. Fabiola, muito obrigada pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Eu que agradeço, obrigada. Fabiola, eu queria começar um pouquinho falando da sua experiência como uma mulher muçulmana, hijab, né, que usa o véu e que cria conteúdo para as redes sociais. Você sofre muita islamofobia e quais são os principais tipos de ataque que você recebe? Sim, eu recebo diariamente, na verdade, e sempre nesse lugar, né, de distorção, de manipulação, né, que por acaso eu vi um vídeo na internet de que os muçulmanos estão dominando a Europa, e aí sempre nesse viés, né, de mentiras, né, é por conta do terrorismo, né, e toda essa distorção mesmo que faz, e essa propagação de mentiras, onde existe um inimigo e esse inimigo são os muçulmanos agora e eles precisam ser combatidos. Uhum. E você sente que esse tipo de ataque ele aumentou, ele se tornou mais violento depois do 7 de outubro e com o massacre lá em Gaza? Sim, vem aparecendo mais, né? A islamofobia ela tá mais presente agora, né? Até porque os muçulmanos, né? As pessoas estão observando que existem muçulmanos, quando na verdade sempre existiu, mas na verdade por conta dessa manipulação, principalmente que a extrema direita precisa criar um inimigo, né? Manipulando para causar medo também na população. Então a gente consegue perceber que tem mesmo essa narrativa de que, olha, eles estão invadindo, sempre nesse teor de que existe um plano que os muçulmanos eles vão dominar algo e eles nem sabem o que e como, mas se tem essa propagação sim depois do 7 de outubro, mas na verdade isso sempre aconteceu, mas está mais colocado, né? Está mais evidenciado e eu acredito por conta, né, depois do Donald Trump e também vencer as eleições, né, quando foi no primeiro mandato, então isso foi acontecendo e está caminhando mais para essa crescente intolerância religiosa, islamofobia que a gente chama. Uhum. Mas para além dessas figuras como Trump, os partidos de extrema direita, acho que tem um papel da mídia, né? Da mídia e da indústria cultural nessa islamofobia. Então, durante a Guerra Fria, todos os filmes de ação de Hollywood tinham um vilão que era russo, né? Uma visão bem estereotipada do que seria um comunista perigoso e depois, principalmente depois do 11 de setembro, né, esse russo foi substituído pelo árabe de pele morena, muçulmano e terrorista. Né? Então, como que você avalia o papel da indústria cultural e da mídia, né, do jornalismo, também na disseminação da islamofobia? Sim, existe, né, desde a islamofobia ela vem por piadas, né, humor,
até ataques pessoais, né? E isso é por conta de toda essa cultura que existe, né? Sempre pegam um inimigo. Antes eram outras, né? Já foi com haitianos, refugiados em geral, né? Com a comunidade LGBTQIA+. Agora veio com as mulheres trans, também está tendo um ataque muito específico, né, vindo de grupos políticos bem específicos também, e com os muçulmanos. Então, sempre existe um inimigo, isso é para ignorar o que é a realidade, né, uma crise econômica e social de uma certa sociedade. Então, sempre existe um inimigo que as pessoas querem difamar, né, para ignorar mesmo as questões importantes, né, daquela sociedade. Então, realmente, essa propagação, ela sempre existiu, principalmente, e é muito cultural, tá na cultura, né, as pessoas assistiram anos, né, e ainda assistem séries que vão retratar o árabe, o muçulmano, ou até mesmo o afegão, né, porque as pessoas meio que observa os árabes como geral, né? A gente está falando de iranianos e as pessoas estão falando árabe, a gente está falando de turco. Então, assim, existe muita distorção, é muito desconhecimento mesmo, e isso está praticamente algo popular, né? Algo que as pessoas nem sabem o que estão falando. E falam porque ouviram, viram e está dentro, né, de toda essa narrativa aí mesmo. Uhum. E partindo para essa coisa do desconhecimento, né, que eu acho que também fomenta muito do preconceito. Tem uma parte do preconceito que é realmente fabricado, né, por essas figuras de extrema direita que tem um ganho político com isso, mas tem uma parte do preconceito que vem do desconhecimento, né? E aí, Fabiola, eu queria aproveitar essa conversa com você para a gente desmistificar algumas coisas, esclarecer algumas coisas sobre a religião muçulmana. Tem uma palavra que ninguém entende, quem não é muçulmano não entende direito o que quer dizer, mas ela é muito usada para espalhar o temor, que é a Sharia. Queria que você explicasse para a gente o que é a Sharia e comentar essa teoria conspiratória, né, que a extrema-direita espalha de que muçulmanos gostariam de impor a Sharia nos países ocidentais. Sim, Raquel. E é muito curioso porque é sempre pessoas não muçulmanas, né, sempre norte-americanos ou europeus usando termos muçulmanos que dizem respeito a nós, né, para espalhar esse caos mesmo, esse medo, toda essa desinformação, né? Sharia nada mais significa caminho, caminho que leva à fonte, e essa fonte é Allah. É um guia de princípios éticos que o muçulmano ele precisa seguir, né, tanto de bem-estar, né, quanto social. Então, por exemplo, tá na Sharia que o muçulmano precisa rezar 5 vezes ao dia, tá na Sharia que muçulmanos eles vão, né, eles podem casar, eles podem divorciar. Então, são princípios éticos sociais, né, sobre justiça, enfim. E isso é só sobre o muçulmano. Então, assim, o muçulmano ele pratica a Sharia sem nem as pessoas saberem que é Sharia e há anos no Ocidente, né? Então, muçulmanos na Europa praticam a Sharia, que é o quê? Que é rezar 5 vezes ao dia, não é uma constituição, não é uma lei de punição, não é um código penal, até porque em sociedades de maioria muçulmana, a Sharia ela não é a constituição daquele país, né? Então, as pessoas têm esse medo de uma coisa que elas nem sabem. Então, é sobre os muçulmanos. E os muçulmanos seguem a Sharia quando sempre seguiram há anos, há séculos aqui no Brasil, e as pessoas não tinham ideia disso e têm medo de algo que de fato elas nem conhecem, assim, de fato desconhecimento, porque sempre é uma outra pessoa falando. Então, quando é uma outra pessoa falando, e aí eles colocam esse medo e toda essa desinformação mesmo numa palavra. E principalmente porque a palavra, ela já é árabe, né? Então, quando existe ali o desconhecimento e aquele nome estrangeiro, parece que é uma coisa absurda, assim, né? Então eles criam, né, termos que não são deles e distorcem para, de fato, causar esse pânico que já existe, né, de muçulmanos há um tempo e hoje está mais. Então, isso já está no imaginário das pessoas, então vamos usar, né? Vamos usar mais. Então, é essa ferramenta, né, que eles usam para causar isso nas pessoas, né, que muitas vezes não têm acesso, né? Tem pessoas que nunca conviveram com muçulmanos e têm medo de muçulmanos, né? Então, é uma coisa muito louca, né, de se pensar que as pessoas, elas, de fato, caem numa coisa que muitas vezes não é verdade, né? Não é verdade.
não sabe nem o que estão dizendo, assim. Uhum. Para a gente entender um pouquinho melhor, e aqui eu até faço um meia-culpa, porque eu mesma sou bem leiga no assunto. Então, não existe, por exemplo, um livro chamado Sharia, em que estão todas as regras lá. O conceito de Sharia, ele varia conforme as interpretações do Islã também? Como que funciona isso? Sim, na verdade, Sharia, né? O que existe é o Islã que eles usam como ferramenta política muitas vezes, né? Muitas vezes para controlar principalmente a população. O Islã, religiosamente, ele não é isso, né? Mas a Sharia é princípios éticos que tem no livro sagrado, né? O Alcorão, e nos ditos proféticos que são os hadiths. Então, dali surgiu, né, esse caminho que leva à fonte do muçulmano. Então, é o que o muçulmano precisa fazer no meio social. E é só o muçulmano que segue a Sharia. Não é implantar a Sharia para uma pessoa que não é muçulmana, porque não cabe, isso não tem nada a ver, é para muçulmano. E os muçulmanos já seguem a Sharia. Né? Então, assim, porque de fato não é uma lei, não é uma constituição, não muda, não é um código penal, por exemplo, né? E essas pessoas, aí as pessoas têm essa confusão. Então, é estritamente religiosa. Agora, nos países de maioria muçulmana, eles recorrem à Sharia por conta daquela população que é majoritariamente muçulmana, né? E cada um eu não consigo falar de mais de 50 países majoritariamente muçulmanos, eu não vou falar, não sei falar como que cada país, eles, né, seguem ali a Sharia para a população muçulmana, mas não é um código de punição, não é um código penal, né, por exemplo. Então, por exemplo, nos Emirados Árabes, que tem muitos estrangeiros, eles não usam a Sharia, eles têm a Constituição, né, do Emirados Árabes, a Sharia é para os muçulmanos. Né? Então, os muçulmanos, para comer carne halal, né, que seria a carne permitida, né, quando o animal ele é abatido nos preceitos islâmicos, isso faz parte da Sharia. Né? O casamento, de acordo com a religião, faz parte da Sharia. Uhum. O jejum, né, obrigatório do Ramadã faz parte da Sharia. Então percebe que é um guia de preceitos da religião para os muçulmanos, né? E não algo que vai dominar ou que a gente vai ter conversão em massa. Pelo contrário, é só para muçulmanos. Então, esse medo que as pessoas colocam é algo que realmente está no imaginário, porque se fosse para dominar algo com a Sharia, os muçulmanos já dominariam há muito tempo, né? Porque nós somos quase 2 bilhões de pessoas, né? Existem muçulmanos no mundo, quase 2 bilhões, então é muita gente, né? Então, às vezes, usar esse termo de algo que é praticado pelos muçulmanos há muitos séculos e colocar isso, só jogar, né, para as pessoas para causar medo, é, é, é injusto. Não tem nem assim, não tem nem como explicar algo que é além, é isso que eu estou falando. Não existe, não é um código de punição. Lógico que em alguns países majoritariamente muçulmanos, eles usam, como eu tinha falado, da religião para controlar a população, para controlar o social. Isso não faz parte da religião. Assim como tem outros países, né, de maioria cristã, ou até mesmo países, sociedades, né, que não têm religião nenhuma, que também a política daquele lugar também usa de mecanismos religiosos para controlar a população. Não é muito diferente do Brasil, quando muitas regras religiosas as pessoas querem colocar nas leis, né? Num país que é laico, né? Por exemplo. Então, o que a gente está falando é disso, mas a Sharia mesmo, para o muçulmano, é o caminho, significa o caminho que leva à fonte. É Uhum. estritamente religioso. Só uma última coisinha para a gente fechar esse momento Claro. Sharia, que é comum a gente ver notícias. Essa semana mesmo eu vi que na província de Aceh, na Indonésia, eles adotam a Sharia como lei. Então, por exemplo, casais que fazem sexo antes do casamento são açoitados. Isso é uma distorção da religião? O que que acontece nesse tipo de caso? Sim, é uma distorção. Na verdade, eu nem sei exatamente sobre isso, né, da Indonésia especificamente, mas quando se usa para justificar algo ali da sociedade para punição, é realmente usando a religião
para esse controle social mesmo, né, da população. E não é da religião, é mais um sistema ali político, o governo, né, autoritário, teocrático, né, enfim, a Indonésia, na verdade, não é uma teocracia, mas né, então, assim, é que eu não sei da notícia, né, mas tem muita notícia tendenciosa também, que às vezes não é, eles não estão falando que eles estão aplicando a Sharia e por ser um país majoritariamente muçulmano, eles acabam falando que é a Sharia, quando na verdade é o sistema deles de punição, né? Assim como países têm prisão perpétua, tem pena de morte, né? Então, em cada país vai seguir um código ali, né? E muitas vezes não é exatamente a Sharia, mas por ser muçulmanos aplicando, acaba sendo Sharia quando na verdade eles não estão seguindo a religião, eles estão apenas seguindo um sistema do próprio país, né? Uhum. E muitas vezes a islamofobia ela vem com um revestimento de proteção às mulheres. E é engraçado que geralmente as pessoas que falam não, no Islã as mulheres são oprimidas são pessoas que são contra o feminismo, né? E já começa aí a contradição. Mas eu queria saber, da religião islâmica, é uma religião que prega a opressão às mulheres? Qual que é o papel da mulher no Islã? Não, de forma alguma. O que acontece é que, de fato, não, quem fala pelas muçulmanas, né, não são muçulmanas, né? Então roubam a voz das mulheres muçulmanas e acabam falando por elas, como se elas fossem passivas à violência. Mas se você olhar o cenário, né, de países majoritariamente muçulmanos, que são mais de 50 e eles são diversos, né? Existem mulheres empresárias, professoras, médicas, né, vivendo ali na sociedade, trabalhando. Então, assim, é uma forma de olhar o lenço, né, olhar o hijab, colocar como opressão máxima, né, quando na verdade liberdade é quando a gente tem que entender liberdade sobre, em cima da emancipação da mulher, se ela tem acesso à saúde, se ela tem acesso à educação, se ela tem acesso ao mercado de trabalho, e não achando que o lenço é opressão, e sim é o sistema, é o machismo, né, que oprime as mulheres, e não a religião. E dentro da religião tem machista e em todas as sociedades. Na verdade, o Islã, o que prega o Islã é respeito à mulher, tanto que no Alcorão existe um capítulo inteiro para as mulheres. Se pegar a história do Islã, foi a religião que deu mais direito às mulheres, quando ainda a Europa nem ainda estava considerando a mulher se tinha alma ou não. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção no que é falado pelas mulheres, né? Então, assim, o lenço é opressão, mas quem disse isso? Né? Isso foi uma narrativa estadunidense, onde a liberdade era um corpo descoberto, e aí colocaram como um corpo coberto seria a opressão, quando na verdade não é. Se a gente falar de Afeganistão hoje, como o Talibã, sim, a burca, que é uma vestimenta dos povos Pashtunwos, né, que do Afeganistão mesmo, uma vestimenta tradicional, na mão do Talibã hoje, por ser um regime autoritário, ele virou controle. Então, assim, a partir do momento que as mulheres decidem usar o lenço, né, e estar, né, no mercado de trabalho, ou dentro de casa, ou sendo esposa, mãe, ou sendo médica, professora, a gente entende que o lenço ele não está controlando ninguém. A partir do momento que está na mão de homens, e homens controlando a política e controlando os corpos das mulheres, e isso acontece em outras sociedades também, não só majoritariamente muçulmana, aí sim o lenço ele se torna opressor, mas não por conta da religião, e sim por conta daquela sociedade que precisa controlar de fato o corpo das mulheres e a vida das mulheres, na verdade, né? E aqui, né, eu sempre faço um paralelo com o Brasil para a gente entender que a gente tem também essa maneira, né, de observar também quando a política quer controlar o corpo das mulheres também, né? Quando Uhum. está falando sobre a questão de aborto, falando da questão de métodos contraceptivos, quando está falando sobre, né, várias outras pautas aí políticas que usam as mulheres, né? E aí a gente vai ver que é controle. Mas o Islã, exatamente, ele não oprime, muito pelo contrário, deu direito às mulheres,
tanto que se observar as mulheres na Indonésia, em outros países, né, que a gente costuma pensar que país majoritariamente muçulmano é um ou dois, né, aí vai falar de Irã e de Afeganistão, não é um bom exemplo, né, muitas vezes é um cenário que existem, é muito complexo ali para a gente falar, mas se a gente falar da Turquia, por exemplo, né, se a gente falar da Indonésia, por exemplo, a gente falar do Catar, e a gente vai ver mulheres chefes de estados, né, nesses lugares, né, participando da política, muito mais que aqui no Brasil, por exemplo, a participação das mulheres na política é bem menos que, por exemplo, em Bangladesh, que teve a sua primeira ministra, ela era mulher, né, e teve vários mandatos. Então, algo que a gente não teve aqui no Brasil, e a gente não tem uma participação expressiva feminina, né? Uhum. E tem uma coisa muito perversa também, que a islamofobia, ela acaba atingindo mais as mulheres muçulmanas, as mulheres que usam o véu porque fica mais visível, né? Você leva a religião no seu corpo, né? Isso, as muçulmanas se tornaram alvo, e aí por isso o termo islamofobia para as mulheres que usam hijab se tornou hijabofobia, principalmente nos Estados Unidos. Esse termo ele surgiu por conta dos ataques que Donald Trump fazia com as mulheres que usavam lenço. Então ele disse isso numa campanha, que ele sugeriu que uma mulher, por estar de lenço, ele disse que ela tinha uma bomba. Então isso foi algo que surgiu muitos ataques, né, às mulheres, então as mulheres com lenço já eram alvos e ficou muito mais visadas depois, elas foram muito mais hostilizadas, né, são muito mais hostilizadas pelo fato de estar ali visível, né, e muitas acabam, algo que não aparece na mídia, muitas acabam deixando de usar o lenço, né, e Uhum. elas escolheram usar o lenço, e a gente não fala sobre isso, a gente só fala sobre as mulheres que foram obrigadas a usar, né, por conta de um sistema político, de um regime autoritário, totalitário, e não de mulheres que escolheram usar, mas que por conta da islamofobia tiveram que tirar, né, ou até porque não consegue acessar o mercado de trabalho, não consegue acessar alguns espaços com lenço, né, por exemplo, na Europa a gente vê muito essa questão do niqab, né, que não é permitido. Enfim, isso não está liberando as mulheres, não está dando às mulheres mais direitos, muito pelo contrário, está excluindo as mulheres desses espaços, né? Uhum. E Fabiola, e a questão LGBT+, eu sei que essa é uma questão complicada, vai ter várias visões diferentes dentro do Islã, mas isso também é muito usado, né, como uma justificativa para ter preconceito, para dizer que o Islã é uma religião atrasada, que prega a violência, o ódio. Eu queria que você falasse um pouquinho então disso, por favor. Sim, claro. A comunidade que se denomina, né, Queer Muslim, ela existe, né? Então existe vidas LGBT, algo que as pessoas ignoram, né? Existem vidas LGBTQIAPN+, nas sociedades majoritariamente muçulmanas, né? E o que acontece? Não existe uma interpretação única, né? Tanto que essa comunidade Queer Muslim, elas vão usar interpretações que as defendem, né? Que defende a homossexualidade que dentro do Islã, né? Então existe também muçulmanos progressistas, né? No Ocidente. Agora a gente vê o Zohran Hamdani, né? Que é muçulmano, que vai ser prefeito de Nova York. E uma das pautas dele é o movimento LGBT, que é a PN+, então, assim, existem diversos muçulmanos, né? Então, não é único, né? Não é uma pessoa só. E óbvio que existe preconceito também nas sociedades majoritariamente muçulmanas, assim como existe em majoritariamente cristã, né? O Brasil, ele está no ranking, né, do país que mais mata LGBT, que é a mais do mundo. Então, existe várias discussões aqui no Brasil sobre isso, né? Então, assim, existe a descriminalização, né? Mas no papel, né? Na prática é outra coisa. Mas, assim, o que acontece é que o Islã não rejeita pessoas, né? Pelo contrário, ele é sobre pessoas, né? Não se faz distinção de uma pessoa a outra, né? Mas o que vai acontecer são pessoas fundamentalistas que vão achar que o Islã é algo privado para um determinado tipo de pessoa. E muitas vezes
né, nessa heteronormatividade, quando na verdade não, o Islã ele veio para todas as pessoas. E a comunidade né, de muçulmanos mais progressistas vão vir aí com mesquitas inclusivas, tanto que existe no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, tem mesquitas só de LGBT, né, de muçulmanos LGBTQIA+, tem grupos, tem coletivos, né, e tem pessoas, tem ativistas LGBTQIA+, muçulmanas que vão tá fora, né, do local de origem, muitas vezes onde é criminalizado a homossexualidade, mas estão lutando fora para que mude esse sistema, para que, né, não exista a criminalização, que existem muitos países ainda, majoritariamente muçulmanos, que criminalizam a homossexualidade. Então é isso, né? Então, é entender que existe essa diversidade também dentro dos muçulmanos, né? Então não é único, não é todo muçulmano que é homofóbico. Pelo contrário, até as pessoas elas acabam nem assim, se a pessoa ela não gosta de gays, ela não vai chegar na pessoa e falar isso, né? É algo muito muito privado também, né? Existe esse conceito na religião que a sexualidade da pessoa não diz respeito a mim, né? Então, o muçulmano, um bom muçulmano, um muçulmano que crê de fato, ele vai entender isso, né? Que não cabe a ela julgar. E também, se a gente for ver toda a história, né, a homossexualidade presente nos países árabes, por exemplo, sempre existiu, né? Então, existe toda uma história aí com a colonização, que foi criminalizada com as leis e tal. Então, é uma história muito rica, né? Se for ver toda a história persas, por exemplo, dos persas, a homossexualidade ela sempre existiu, não é algo que veio do Ocidente, como muitas vezes as pessoas acham que não, só existe LGBT aqui. Muitas pessoas acham que não existe, por exemplo, palestinos gays, né? Quando acabam usando o pinkwashing, né, para continuar o massacre na Palestina, né? Dizendo que, olha, mas eles matam gays, quando na verdade não matam só os palestinos gays, como mulheres, crianças, né? Então esse é o pique que eu acho que as pessoas querem colocar. É, então existem, né? É muito louco a gente pensar que não existe vidas LGBT. Então a partir dessa perspectiva as pessoas falam, então eles não gostam de ninguém, quando na verdade não é bem assim. Uhum. Fabiola, você é uma pessoa que se posiciona como progressista, né? Uma pessoa que defende direitos LGBT+, de minorias, de outras religiões, mas a gente sabe também que existe o fundamentalismo islâmico, né? É um dado, assim, existe e muitas vezes esse fundamentalismo acaba sendo mais vocal, né? Ou acaba aparecendo mais nas notícias. E aí como que fica essa questão? Como combater o fundamentalismo, mas sem cair na islamofobia, numa generalização como se toda a religião fosse fundamentalista. Sim, é muito importante a gente, quando a gente fala fundamentalismo, já vem logo o islâmico, né? Quando existe fundamentalista cristão, mas não tem não tem uma grande repercussão nas mídias, né? Quando a gente está falando de facções, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está falando de pessoas cristãs e dentro do meio evangélico muitas vezes, só que isso não ganha, né? Não ganha destaque. Então, fundamentalismo é praticamente só muçulmano que é fundamentalista, né? Então, esse já é um equívoco, né? A gente achar que existe fundamentalismo só de uma determinada religião. As outras coisas que outras pessoas de outras religiões fazem não é fundamentalismo, quando na verdade é. Né? E aí eu sempre falo que o fundamentalismo islâmico ele atinge também muçulmanos, são as pessoas que morrem também por conta do fundamentalismo islâmico são muçulmanas. Então, quando a gente percebe de grupos terroristas, né, tanto que existe na Síria, né, existiu na Síria, na guerra da Síria, foram muçulmanos que também morreram. Né? O que acontece na Nigéria com o Boko Haram são muçulmanos morrendo também. Só que parece que é algo religioso, quando na verdade é político. A gente tem que tratar o fundamentalismo como questão política, não como questão religiosa. Embora eles sejam religiosos, né? Embora eles usam a religião, mas eles são exclusivamente político, não é religioso, porque daí a gente separa. Parece que o fundamentalismo ele só ganha quando são os muçulmanos praticando. Quando existem outras pessoas também em nome de uma religião, né? Praticando muitos atos cruéis, né?
Então, essa coisa da gente separar, né, o que que é o fundamentalismo islâmico e o que são os muçulmanos, é pensar que uma minoria não pode falar por todos os muçulmanos do mundo, né, por quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Então, essa minoria, muitas vezes fundamentalista, ela não fala sobre os muçulmanos que vivem em silêncio, né, que constroem aí países, sociedades, que estão há muitos séculos aqui no Brasil. Os muçulmanos estão há séculos aqui, né? A gente tem uma história dos muçulmanos malês, escravizados, né? E depois no século XIX, com a imigração, que precisou, né, de imigrantes muçulmanos, árabes muçulmanos para cá, e construir o Brasil. E, a gente, né, e as pessoas estão aqui, os muçulmanos fazem parte das sociedades, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o exemplo é que nós temos uma convivência pacífica de séculos, né? Então, quando as pessoas trazem essa questão de fundamentalismo religioso, nega a própria sociedade, né, que foi construída por árabes, muçulmanos. Então, é muito injusto a gente achar que um grupo determina todos os outros, né, quando não é isso. Então, é saber diferenciar quem são os muçulmanos. Eu convivi com muçulmano, de fato, eu sei quem são os muçulmanos, quem são os muçulmanos do dia a dia, né, a qual eu trabalho. Será que ele é fundamentalista religioso? Será que de fato ele vai estourar uma bomba, né? Então a gente tem que entender, né? Então a islamofobia é quando atinge a mim, que eu tô na internet criando conteúdo, eu tô aqui cuidando dos meus filhos, né? Eu tô tentando trabalhar para dar um futuro melhor para eles, né? Um futuro bom, né? Sem islamofobia, sem racismo, né? Sem LGBTfobia, sem nada disso, né? Então é essa a diferença de quem que a gente está falando, né? Então de grupos que são as minorias, ou a gente está falando de pessoas comuns que convivem, que acordam cedo, vão trabalhar, né? E isso que acontece muito na Europa, né? Então, muçulmanos estão rezando na rua por conta de uma celebração que acontece uma vez ao ano, e eles acham que isso acontece todos os dias, e os muçulmanos estão dominando ali com suas orações. Mas, na verdade, não. Eles distorceram isso, e é o que mais tem na internet, são vídeos distorcidos disso, né? E que aquele grupo, por mais que pareça muito, ainda é uma minoria. Ainda é 1% da população daquele país, muitas vezes, né? Então, os muçulmanos da Europa, por exemplo, eles não passam de 4% da população da Europa. Quando, na verdade, as pessoas querem dizer assim, olha, eles são muitos, não são. Uma Não são. invasão. Não É, são. Fabiola, uma outra questão que eu acho que é legal a gente desmistificar é que tem um senso comum de que o Islã não aceita outras religiões, e é exatamente o contrário, né? No surgimento do Islã, um dos fundamentos era o respeito às outras religiões, né? Explica um pouquinho isso pra gente. Sim. No Alcorão, a gente reconhece os cristãos, os judeus, os cristãos, como povos do livro, ou seja, a gente entende que o Islã ele veio das religiões, né? Então, todos os profetas que os judeus e os cristãos acreditam, os muçulmanos também acreditam. Então, é somente uma atualização da religião, das religiões abraâmicas. E a gente entende que existem outras religiões também que saia dessa religião, né, abraâmica. Então, sempre foi de muita convivência, né? A história sempre mostrou que mesmo em impérios muçulmanos existiam outras religiões e sempre foi de muita convivência, como a Andaluzia, né, na Península Ibérica, onde os muçulmanos governaram por mais de 800 anos e tinham judeus e cristãos, né? Então, assim, a história mostra que sempre teve essa convivência. E se você vai para países majoritariamente muçulmanos, vou dar o exemplo da Turquia, que também há cristãos, há pessoas que não são de nenhuma religião, e também dentro do meio muçulmano existe as vertentes, né, com xiitas, sunitas, e existe essa diversidade religiosa e existe essa convivência pacífica das religiões, tanto que os cristãos do Oriente Médio, né, os cristãos árabes, eles existem ainda, né? Não é porque eles estão numa sociedade majoritariamente muçulmana que eles não existem. Tem igrejas, e isso tudo foi por conta de muçulmanos preservando também. E as pessoas não observam a história, né? Então, os muçulmanos estão há muitos anos. As pessoas acham que os muçulmanos chegaram agora,
né, muitos refugiados, né, imigrantes, quando na verdade tem muçulmanos na França que estão desde a Segunda Guerra Mundial, quando a França precisou de fato de pessoas das colônias ali para restaurar, né, a França pós-guerra. E isso, né, e veio dessa mesma família, então não são pessoas chegando agora. Então, existe essa diferença, né, que a gente precisa entender, que os muçulmanos estão há muitos anos nos lugares, né, nas sociedades. Uhum. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o combate, né, esse tipo de preconceito. Você faz um trabalho muito legal nas redes sociais, trazendo informações sobre a religião, quebrando muitos mitos. Tem outras influenciadoras também que fazem esse trabalho. E qual que é a importância disso, né? Isso acaba chegando nas pessoas, né? Sim, e eu acredito que, né, nosso trabalho é justamente desmontar essa narrativa, né, do muçulmano cruel, do muçulmano ruim, do muçulmano distante, que eles têm uma cultura só deles, que eles não se misturam, quando na verdade eles sempre existiram, né, nesse meio todo diverso, principalmente aqui no Brasil. Eu sempre falo aqui do Brasil porque é o que a gente pode entender. Então, nunca foi uma questão, né? Por exemplo, os árabes comerciantes nunca foi uma questão, ah, você é muçulmano, você não é. Sempre esteve ali, né? E eu acho que a gente observar o muçulmano como pessoa comum, né? Porque o que essas narrativas fazem é marginalizar, é desumanizar, né? Aquela pessoa e a gente acha a muçulmana não convive, né? Quando na verdade está em todos os meios, né? E tem mulheres muçulmanas que não usam lenço, que às vezes trabalha com uma outra pessoa e a pessoa nem sabe que ela é muçulmana muitas vezes, né? Então eu acredito que esse tipo de trabalho ajuda para justamente desmontar essa narrativa do muçulmano ruim, né, que ele não está junto com a gente quando nós estamos nos mesmos espaços, né? Só que ah, foi desumanizado, né? Então, na hora que eu olho uma muçulmana, né, num shopping, aí eu vou fazer toda uma história em cima dela do medo ou do que eu sei, né? Que muitas vezes é desconhecimento, né? Muitas vezes as pessoas vão usar dessa narrativa para falar daquela muçulmana. Então, por isso que tem muitos vídeos distorcidos, né? Que uma pessoa filmou uma muçulmana, sei lá, ou cuidando do filho, pronto, olha lá, só pode cuidar de filho. Nossa, olha lá, coitada, só pode usar preto, né? Naquele dia que a muçulmana estava usando preto, né? Então, são distorções, assim, que acredito que esse trabalho na internet e vem mudando, já vem mudando, as pessoas vêm conhecendo mais, vão viajando para países majoritariamente muçulmanos, né? Tanto que tem muitas seguidoras que vão para a Indonésia, fazem trabalho, né, em outros países quando a maioria é muçulmana e vê que é real o que eu falo, né? Que são pessoas vivendo como qualquer outras pessoas, né? E eu acredito que esse trabalho é exatamente isso, né? Que as pessoas possam conhecer fora dessa narrativa que colocam de desumanização, né, e marginalização dos muçulmanos. Fabiola, a gente começou a conversa falando sobre a islamofobia que você passa fazendo conteúdo. E agora eu queria terminar a conversa com a parte positiva, os retornos positivos que você tem. Já teve gente que chegou para você e falou: olha, eu tinha uma visão completamente distorcida, eu era uma pessoa preconceituosa e agora eu entendo melhor. Isso acontece também? Acontece ao contrário, né? Muitas vezes, por mais as pessoas vão falando do Islã que é esse tudo ruim, na mesquita chega uma galera lá para ver se é isso tudo ruim, né? E aí as pessoas vão, aí faz o efeito ao contrário, né? Das pessoas procurarem mais para ver se é isso, né? Então, é o que acontece muito, né? E muitas vezes por conta do conteúdo, poxa, eu falo de diversos assuntos, eu não falo só na perspectiva islâmica, sendo que, né, muitos dos meus conteúdos é sobre muçulmanos, mas eu também falo sobre questões do Brasil. E as pessoas falam, nossa, realmente a sua dor é a minha dor também, né? O que você passa como mãe, eu passo também. Então já veio muitas pessoas falando isso, né? Ah, você é minha inspiração, né? E a pessoa nem é muçulmana, a pessoa ela não tem religião e ela fala, nossa, uma muçulmana está me inspirando. E isso é lindo demais, isso é muito legal, né? Então eu fico muito feliz quando as pessoas, elas de fato vão e buscam a verdade, né? Vão para ver se é isso mesmo.
E os retornos são bem positivos, principalmente quando as pessoas viajam, né? Porque sempre mostram um cenário ruim, né, de algum país. E aí, quando a pessoa chega lá, fala, poxa, mas não é isso, né, que eu estava acostumada. Então, que eu estava acostumada a ouvir, né? Então, desmonta toda essa narrativa. Legal, mas é um trabalho de formiguinha, né? Enquanto a extrema-direita tem uma Ah, máquina de propaganda muito poderosa. com certeza. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho honesto, né? Combatendo todas as desinformações e real, né? Não é usando IA, o que tem vídeos de IA também mostrando totalmente ao contrário, então é bem complicado. A gente está numa era que seria de informação, mas na verdade é de distorção e manipulação, né? Infelizmente, mas a gente vai conseguindo fazer o que tem que ser. É que eu sempre falo, né? É mais difícil, né? Esse trabalho de procurar, de ler, de estudar, né? De ver de uma outra forma é muito mais difícil do que você ver um vídeo distorcido, né? E aí você acaba acreditando, né? É muito mais fácil você pegar por isso. Por isso que é um pouco mais complicado, mas é muito gratificante também as pessoas que vêm e falam, não, realmente a informação ela é libertadora, o conhecimento é libertador. Então, é isso, eu acredito nisso, que a gente vai transformando mesmo, e pode ser que agora pareça ser de formiguinha, mas depois dá um avanço aí real nessa mudança de comportamento, e eu acredito muito nisso, e vamos trabalhando. Tomara, né? Tomara que esse conhecimento se espalhe, né? Que as pessoas sejam menos enganadas aí pelas mentiras. São mentiras que têm um viés político, um interesse político muito preciso por trás, né? Fabiola, super obrigada pela conversa, foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigada. Esse foi o BDF Entrevista, tem programa novo de segunda a sexta-feira. Você pode assistir no YouTube do Brasil de Fato e também na TVT, ou dá para ouvir o BDF Entrevista nas plataformas de áudio e na Rádio Brasil de Fato, que fica em 98.9 FM. Até a próxima, tchau!